Então, galera, continuando ali, né, a nossa atividade de história, nós começamos falando sobre os governos ali, né, as democracias, né? Então, em continuação, ali na página 88, nós vamos falar sobre a república, tá? Então, a república, ela vem do latim, é uma palavra que vem do latim, que significa coisa pública, tá? A república foi criada pelos romanos no século 6 a.C., tá? Antes disso, até em 1509 a.C., Roma era governada de forma monárquica por um povo estrangeiro, os etruscos. Após a expulsão desse povo, os romanos destruíram a monarquia e estabeleceram o sistema republicano, passando o poder para governar a cidade às mãos do povo, ou seja, os habitantes originais de Roma, as pessoas que moravam em Roma, certo? O governo, como coisa pública, pertence ao povo, elaborava as leis e controlava a cidade a partir das seguintes instruções públicas, tá? Magistratura. O que é magistratura ali? Entre os magistrados estavam os 2 cônsules, eleitos para comandar os exércitos e dirigir a política. Os censores, que cuidavam do recenseamento e organização dos cidadãos, por tribo, domicílio e renda. E o edis, encarregados de conservação da cidade, dos jogos, festas cívica e religiosas. E os questores, responsáveis pelas finanças. Então, era dividido em 4 pessoas responsáveis pela organização ali, certo? O Senado. O Senado era um conselheiro ancião, conselheiros de anciões, composto por grandes proprietários de terra, os patrícios, ou seja, as pessoas que tinham condições naquela época, que eram chamados patrícios, tá? Esse conselho conduzia a política interna e externa, propunha leis às assembleias e também controlava as finanças. Então, ele era mais responsável pelas leis e também ajudava a controlar as finanças ali, de Roma, né? As assembleias. Havia a assembleia tribal, que elegia os magistrados, os comícios, que elegia os cônsules, e o conselho dos plebeus, composto por comerciantes, pessoas mais humildes ali, né? Comerciantes, artesãos, pequenos agricultores, que cuidavam dos interesses da plebe, o grupo social mais pobre, ou seja, então ele era mais responsável pela pessoa mais humilde, né? Que eram mais os trabalhadores, né? A sociedade romana era dominada pelos patrícios, pessoas que têm condições, descendentes dos antigos habitantes de Roma, e recebiam por herança as melhores e maiores terras da cidade. Eles desfrutavam o prestígio social, também econômico. Na política romana, a maior parte dos cargos públicos eram ocupados pelos patrícios, né? Porque tinham condições. Por muito tempo, essa desigualdade na participação política foi questionada pelos plebeus, que era a parte mais pobre, né? Um indivíduo que não tinha tantas condições, da classe inferior, né? Que lutavam por leis mais favoráveis e maior participação nas decisões governamentais, né? Ali na página 89 tem escrito assim, ó, de 1494 a.C. a 287 a.C., houve entre os patrícios e os plebeus diversos enfrentamentos, né? Eles ficavam brigando, que resultaram em algumas conquistas. O fim da escravidão por motivo da dívida, a legalização de casamentos entre patrícios e plebeus, ou seja, o patrício só podiam casar com os patrícios, né? As mulheres por parte de patrícios. E os plebeus com os plebeus. Aí, então, eles resolveram deixar, então, que pessoas patrícios pudessem casar com os plebeus e assim vice-versa, né? O livre acesso a magistraturas, a admissão de plebeus como membros do Senado, a transformação das decisões do Conselho dos Plebeus em leis. Então, eles conseguiram todas essas conquistas, né? De tanto eles se enfrentarem e brigarem, eles conseguiram essas conquistas ali. 2. Dentre as conquistas dos plebeus, qual você considera mais importante e por quê? Então, ali você vai escrever qual dessas que eu acabei de ler você, aluno, acha mais importante e o porquê que você acha mais importante. Na 3. Que problemas pode ocorrer quando o poder fica centralizado em uma só pessoa? O que será que pode acontecer, né? Uma pessoa sozinha não é capaz de fazer tudo, né? E de compreender de todos os problemas ou analisá-los, considerando todas as soluções possíveis. Toda a comunidade é composta por diferentes pessoas, né? Cada um tem um olhar,
por exemplo, eu, prof, tenho um olhar por uma situação, você, aluno, tem outro olhar, o pai, a mãe tem outro olhar por aquela situação, né? Próprio da vida ali, do grupo, da cidade, enfim, né? Quanto maior for a participação coletiva das pessoas, né? E o debate sobre o que é melhor para todos, mais fácil será de elaborar e aplicar as leis ali para aquela cidade ou aquele país, né? Juntos, né? A divisão do poder, como ocorria no governo republicano na Roma Antiga, é uma boa forma de organizar o governo? Justifique. Ali era uma resposta pessoal, mas eu vou ajudar vocês, tá? Dando uma resposta sugestiva aí para ajudar vocês, tá? Sim, porque o poder, quando é dividido, tende, né, a levar em consideração uma verdade maior ponto de vista. Ou seja, gente, se a gente divide, se a gente tem mais pessoas participando, maiores vão ter sugestões, maiores coisas vocês vão chegar a conclusões e melhor será para o povo, né? Elaboração e fiscalização das coisas que tinham que ser feito, né? Tudo isso evita que os cargos políticos sejam ocupados sempre pelas mesmas pessoas. Exatamente, gente, então, devido a isso, pode-se ter um rodízio de pessoas ali nos cargos políticos, né? E não sempre as mesmas pessoas ali governando, certo? 5. Que diferenças e semelhanças há entre a participação popular no sistema republicano da Roma Antiga e na atual República Brasileira? Gente, hoje nós temos assim, ó, algumas coisas que a gente adquiriu, certo? Que é ali, ó, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso, o fim da censura dos meios de comunicação, o direito ao voto para as pessoas analfabetas, né? Para as mulheres, né? Então, a gente adquiriu isso. O voto facultativo para as pessoas de 16 a 18 anos, né? Os indígenas os quilombolas podem votar, né? O uso exclusivo da terra, não tem mais a discriminação, né? Então, aí, algumas ajudas para vocês aí responder a número 5. Mas lembre-se, nós vamos retornar aí com o Zoom e aí nós vamos debater sobre isso também, tá bom? Espero ter ajudado vocês aí. Beijo, fiquem com Deus, tá bom?